Meu irmão invadiu tudo e está tentando controlar minha vida. Estou no segundo ano da minha graduação em uma universidade estadual na Califórnia e estou tendo um problema com meu irmão, que está na casa dos 20 anos e é engenheiro de computação. Isso é relevante para o meu problema. Com uma observação, eu sei muito pouco sobre computadores, além de habilidades básicas de pesquisa no Google. Meu irmão é uma pessoa muito do tipo A. Muito perfeccionista e trabalhador, muitas vezes em detrimento dele mesmo e dos outros. Ele é uma pessoa legal e positiva e tem sucesso no sentido tradicional, mas ele é muito controlador e tem um ego um tanto inflado. Eu sou uma pessoa muito mais relaxada e nós dois compartilhamos muito pouco em termos de interesses ou filosofias orientadoras. Sou estudante de artes visuais e gosto de desenhar, enquanto ele é o tipo de pessoa que assistiu o Clube da Luta e achou que Tyler Durden estava no caminho certo. Nós nos damos bem, mas temos hostilidades. Meu irmão ressente o fato de eu não ser como ele e de eu não o admirar como um modelo a ser seguido. Ele gosta muito de zombar dos meus interesses, hobbies e planos de carreira, e frequentemente fala literalmente sobre um plano para mim, no qual eu mudaria minha especialização para engenharia e começaria a seguir os conselhos dele. Quando ele traz esse assunto à tona durante nossas conversas por telefone, eu paro de falar com ele por alguns dias ou semanas, até que ele peça desculpas e então recomeçamos tudo de novo. Há 2 semanas, meu irmão fez uma piada referente a uma peça de arte digital que eu desenhei no meu laptop. Não pensei muito nisso até perceber, depois que a ligação acabou, que eu nunca havia postado aquela obra de arte em nenhum lugar, nem mesmo em algum serviço de armazenamento em nuvem. Ela estava disponível apenas no meu laptop físico. Fiquei nervoso e baixei o Malwarebits, mas ele não encontrou nada. Ao refletir, lembrei-me também de meu irmão fazendo uma piada sobre algo que eu disse em particular para um amigo no meu Discord, que também não estava disponível publicamente. Verificando o Gmail e alguns outros sites em que estou cadastrado, percebi que alguém havia acessado minhas contas a partir de um computador desconhecido e continuou fazendo isso por cerca de 1 semana. Liguei para meu irmão sobre isso e ele riu e me disse que tinha acesso remoto ao meu computador e que estaria verificando tudo o que eu estava fazendo a partir desse ponto. Eu disse a ele que isso era ridículo e ele basicamente riu e disse que as pessoas hoje em dia não têm expectativa razoável de privacidade de qualquer maneira. Sem entrar em detalhes, descobri basicamente que meu irmão tem acesso literal a tudo na minha vida. Minha conta bancária, conta da escola, contas de arte/chat, todos os arquivos do meu computador. Ele até mencionou informações que me levam a pensar que há uma grande chance de ele ter uma câmera/microfone no meu quarto. Ele esteve no meu apartamento no último mês e a única razão pela qual acredito que ele possa não ter é porque não consegui encontrá-la. Não há nada no meu computador, nos meus arquivos na nuvem ou em qualquer coisa com que eu esteja remotamente envergonhado. Mas a ideia de que meu irmão tem todas as minhas informações é terrível e eu quero que ele pare. Não me sinto confortável no meu apartamento nem usando meu computador/contas pessoais. Estou escrevendo isso na biblioteca da minha escola. Existe uma maneira de mostrar claramente a ele que isso está errado, com certa firmeza, e garantir minha privacidade no futuro, sem colocá-lo em sérios problemas? Meu irmão é um idiota e estou muito irritado com ele por isso, especialmente por ele agir como se fosse uma piada ou como se estivesse fazendo isso para me orientar, como ele continua dizendo, já que ele me ligou sabendo meu horário de aulas, mesmo sem eu ter contado a ele, e me lembrou de ir para as aulas, etc. Mas não quero que a vida dele seja arruinada por isso, mesmo que ele seja um idiota. Ele também brincou sobre desistir das minhas aulas, o que me deixou realmente irritado, e ele me assegurou que era apenas uma brincadeira, mas ainda me sinto desconfortável pelo simples fato de ele ter insinuado isso. Obrigado. Primeira atualização. Sem entrar em muitos detalhes, com base em algumas coisas que li aqui em uma conversa com um amigo, percebi que a forma como eu via o relacionamento com meu irmão estava incrivelmente bagunçada e decidi agir de forma mais séria em relação a isso. Eu estava pensando em como proceder na noite passada enquanto estava limpando, e então realmente encontrei uma câmera. Eu sei que eu disse que achava que havia uma antes, mas acho que realmente não estava consciente disso. Ela estava no meu banheiro. Eu fui à delegacia de polícia e, por enquanto, tenho uma medida cautelar contra meu irmão. Também relatei o hackeamento do computador, juntamente com mensagens de texto e uma mensagem de voz que ele enviou onde tanto faz alusão como confirma diretamente isso. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas me sinto muito melhor por ter tomado essa decisão. Agradeço os comentários das pessoas, eles ajudaram muito. Obrigado.
segunda atualização. Sem exageros, isso provavelmente foi um dos piores momentos da minha vida. Depois de receber a medida cautelar/ordem de restrição temporária, meu irmão, primeiro, contou aos meus pais, e segundo, decidiu violá-la imediatamente. Ele me deixou várias mensagens que basicamente eram ameaças veladas de arruinar minha vida, e fiquei com medo, então denunciei. Ele foi levado para a cadeia e, até onde eu sei, provavelmente receberá uma acusação de contravenção por isso, se ainda não a recebeu. Eu não sei se ele está na cadeia agora. Eu sabia que meus pais iriam ficar ao lado dele, mas eles basicamente me deserdaram por causa disso. Meus pais são católicos conservadores e muito religiosos, eu não sou mais religioso, mas eles não sabem disso, e eles ficaram muito chateados comigo por ter denunciado. Isso é um eufemismo. Eu tenho bolsas de estudo suficientes para poder continuar pagando minhas despesas de vida e a faculdade com meu emprego de meio período, mas a forma como eles me trataram foi horrível. Eles estão muito chateados porque isso provavelmente vai atrapalhar a faculdade dele, de acordo com as conversas que tivemos. Eles disseram que eu sou repugnante / não sou bem-vindo em casa, etc. Meu pai me enviou um vídeo dele e minha mãe queimando a maior parte das coisas que deixei na casa dele. Não eram coisas muito importantes para mim, mas mesmo assim. Eles não acreditam em mim sobre a câmera, e meu pai disse que especificamente não se importava, mesmo se ela estivesse lá. Foi uma gritaria o tempo todo, parei de atender o telefone e verificar meus e-mails porque isso me aterroriza. Comprei um computador novo e barato porque, mesmo que alguém tenha me ajudado a limpar o antigo, honestamente, estou com muito medo de usá-lo neste momento. Eu não saí do meu quarto há uma semana. A pior parte já passou, acho, mas sinto como se estivesse num abismo. Não consigo parar de chorar. Terceira atualização. Oi. Ainda na Califórnia. Estou enfrentando alguns novos problemas desde a minha última atualização e não tenho certeza de como lidar com eles. Gostaria de dizer que as coisas estão indo bem, mas não estão. Tive que interromper a faculdade neste semestre porque fiquei extremamente deprimido e não consegui lidar com a carga de trabalho da escola e do trabalho, além de algumas questões pessoais relacionadas à minha orientação sexual. Estou planejando voltar no próximo semestre. Realmente não consigo me concentrar em nada além do trabalho e minha vida está muito vazia no momento. Preciso sair de casa mais e conversar com alguém que não seja um cliente. Meu irmão ainda está sob custódia policial e o processo de condenação ainda está em andamento, o que aparentemente leva mais tempo do que eu pensava. Meus pais e algumas pessoas aleatórias da idade deles, que acredito que eles tenham recrutado para isso, continuam me assediando através de diversos meios eletrônicos / números de telefone aleatórios. Eles usam *67 ou algo assim. *67 é uma função de bloqueio de identificação de chamadas, e espalhando rumores falsos sobre mim. Eu estava tão deprimido para lidar com isso adequadamente, pedindo outra ordem de restrição ou algo assim, então tem sido mais fácil ignorar. Meu principal problema no momento é que estou tentando arrumar um novo emprego, mas não consigo porque preciso do meu número de segurança social, SSN. Quando me afastei dos meus pais e isso aconteceu, eu tinha alguns dos meus documentos importantes comigo, mas não os que os estudantes universitários não usam diariamente: passaporte, SSN, certidão de nascimento. Estou envergonhado, mas não tenho isso memorizado. Da última vez que precisei, meus pais me enviaram uma foto, antes de tudo isso acontecer, mas não tenho mais essa foto nas minhas mensagens. Eu liguei para meus pais pedindo que me enviassem os documentos e tentei fazer parecer que eu chamaria a polícia se eles não o fizessem, e meu pai insinuou que ou ele queimou os documentos ou nunca os daria para mim. Ele não os queimou, visivelmente, no vídeo que ele enviou, mas não sei se era tudo. Estou tendo dificuldade em falar com ele no momento e não consegui continuar a conversa. Tentei ligar para o líder da paróquia dele, que eu conheço, e ele me disse que falaria com meus pais sobre não me fornecerem as informações / me assediarem, mas não parece ter surtido efeito, se é que ele realmente fez algo, para minha surpresa. Os únicos documentos que tenho para comprovar minha identidade são minha permissão e minha identificação da escola, que é inútil nesse cenário. Preciso de mais documentos se quiser obter um novo cartão de segurança social, SSN. Também tenho medo de meus pais terem essas informações, pois acho que eles podem tentar bagunçar minha vida. Tenho receio de que, se eu ligar para a polícia, meu pai simplesmente alegue que nunca teve o documento e o queime / esconda para sempre, e então estou ferrado sem nenhuma forma de comprovar completamente minha identidade atual para obter novos documentos.
Além disso, quero mudar meu nome e agradeceria se alguém soubesse a melhor maneira de fazer isso ou se seria muito complicado no momento. Não é algo tão importante, sinceramente, ainda estou preguiçoso, mas me faria sentir melhor se não fosse algo tão complicado. Muito obrigado. As pessoas aqui têm sido muito prestativas para mim em um momento da minha vida em que não tenho realmente ninguém com quem conversar ou me aconselhar sobre esses tipos de questões legais. Quarta atualização. Eu só quero fazer esta postagem porque acho importante deixar claro como o mundo realmente funciona, e não gosto de deixar as coisas com a falsa impressão de que tudo acabou bem. Os últimos 5 meses de 2018 foram os piores meses da minha vida devido a tudo o que aconteceu com meu irmão e a minha exclusão pela minha família, amigos da minha família e muitas outras pessoas que eu achava que conhecia e respeitava. Acabei conseguindo recuperar meus documentos sem muita dificuldade, mas depois disso tudo tem sido uma perda. Meu irmão não foi realmente punido de forma significativa. Meus pais se esforçaram para protegê-lo e ele basicamente recebeu algo no nível de liberdade condicional, sem tempo de prisão. Ele foi demitido, mas conseguiu um emprego muito melhor em uma pequena empresa privada porque, me disseram, tem uma conexão com um colega. Ele, ou meus pais, mas acredito que tenha sido ele por várias razões, fez várias pessoas me ligarem de números não identificados com mensagens vagamente ameaçadoras, me chamando de prostituta ou apenas respirando no telefone até que eu tivesse que trocar de número. Rumores foram espalhados sobre mim a ponto de eu não me sentir confortável nem mesmo falando com pessoas legais que conhecia, porque tenho medo de que me julguem com base em coisas que viram e que não são verdadeiras. Ainda não vou poder voltar para a faculdade neste semestre por razões pessoais e financeiras, e basicamente perdi todos os meus amigos devido à insegurança pessoal, depressão grave ou os rumores. Não saio de casa além do trabalho e não estou cuidando de mim mesmo como deveria. Muito magro e pálido, estou trabalhando para melhorar, e tenho tido sonhos terríveis sobre ir para o inferno e queimar vivo para sempre, o que está me deixando louco. Não vou fazer nada drástico, mas mentalmente não estou no lugar onde preciso estar. Não estou tentando transformar isso em uma festa de pena, e reconheço que sou uma grande parte do motivo pelo qual isso aconteceu, no sentido de que não estou lidando com isso da maneira mais produtiva, e não estou pedindo ajuda. Tenho um emprego ruim que me permite sobreviver bem, apenas estou tendo dificuldades para voltar à escola, o que acredito que conseguirei fazer neste verão, mas quero enfatizar o quão ferrado é todo o sistema. Esta é a segunda vez na minha vida em que me encontro nessa situação, e a primeira vez como adulto e alguém que tentou denunciar, e de qualquer maneira fui prejudicado, enganado e vi a pessoa que arruinou minha vida sair impune e viver feliz para sempre. Ninguém se importa com as pessoas que são violadas, e entendo por que elas não denunciam. Está tudo manipulado. Meu irmão, sua namorada e meus pais estão em um cruzeiro no Havaí de quase 2 semanas agora, sorrindo e rindo, enquanto eu estou em meu apartamento ainda incapaz de dormir direito por causa de tudo isso. Feliz Ano Novo! Aproveitem o cruzeiro, hahaha, que foto legal do escorregador aquático. Novamente, obrigado a esta comunidade, pelo menos. Foi uma grande ajuda nas fases iniciais, quando eu precisava organizar meus pensamentos, e realmente apreciei isso. Espero que todos que foram compreensivos recebam a vida que merecem. Muito obrigado mesmo. Quinta e última atualização. Eu me mudei para outro estado agora. Para fins desta última atualização, não importa. As coisas se acalmaram para mim há 4 semanas e eu me lembrei de muitas pessoas me enviando mensagens, então pensei em dar uma última atualização. A vida não está boa no sentido de que tudo está perfeito. Eu 100% absolutamente não acredito em karma ou que coisas boas acontecem com pessoas boas e vice-versa com pessoas más, mas as coisas acabaram acontecendo dessa maneira nesse cenário, depois de toda a merda. Resumindo, há 3 meses, meu irmão foi diagnosticado com uma doença terminal e ele morreu cerca de 2 meses depois, em abril. Não temos histórico familiar dessa doença, e descobri sobre isso mais de 1 mês após o diagnóstico. Não o vi após sua morte e a campanha que ele tinha para me incomodar com seus amigos simplesmente parou de repente quando ele descobriu sobre isso, então suponho que ele perdeu o interesse quando descobriu que não tinha muito tempo. Não sei muitos detalhes porque não estou envolvido e, obviamente, não tentei me envolver, mas ele está morto. Estou feliz. Me senti mal por 1 ou 2 dias e depois pensei, não, estou realmente superando isso. O universo me deu uma maldita oportunidade grátis e vou apreciá-la. Sinceramente, me sinto mais livre e feliz, e espero que ele tenha morrido com o máximo de dor possível.
Minha vida está boa, no momento. Os últimos 9 meses foram alguns dos piores momentos da minha vida, mas as coisas se acalmaram e estão quase agradáveis. A universidade está adiada no momento e talvez para sempre, mas encontrei um bom emprego em um estado muito mais barato que gosto mais e não preciso trabalhar tanto. Agora tenho bastante tempo livre e estou me divertindo com ele em vez de ficar na miséria. Comecei a desenhar novamente e a ler romances online incrivelmente depressivos de super-heróis. Também estou me esforçando para fazer novos amigos e pretendo procurar terapia em breve, me sentindo vivo novamente. Estou cuidando da minha saúde novamente e não estou mais me subnutrindo. Meus pais entraram em contato 2 vezes e eu os ignorei. Planejo fazer isso novamente para sempre. Espero que eles apodreçam e não sinto mais culpa por isso. Estou cansado de me sentir culpado, cansado de me sentir mal. Eles são as pessoas problemáticas, não eu. Tudo o que quero agora é ouvir quando eles partirem e se reunirem com meu irmão. Não quero dizer que meu irmão de repente teve câncer e morreu e isso consertou tudo e agora estou feliz, porque não é verdade, mas ele morreu e estou feliz com isso. E sim, isso me fez sentir feliz e estou achando muito mais fácil ser feliz agora. Eu gostaria de poder dizer que não preciso de sorte para resolver meus problemas, mas seja como for. Obrigado a todos que me enviaram mensagens e ofereceram tipos de ajuda, mesmo que eu não tenha aceitado. Tive 4 conversas únicas com 4 pessoas e isso significou muito para mim. Espero que coisas apenas boas aconteçam com vocês. Obrigado novamente. Meu irmão adotivo sente que a família não o ama. Meus pais têm 5 filhos. Uma irmã de 27 anos, um irmão de 26 anos, depois eu e meu irmão gêmeo, e nosso irmão adotivo, todos com 23 anos. Eu sou a irmã de 23 anos, e temos 2 irmãos de 23 anos também. O John foi adotado quando seus pais biológicos, que eram amigos próximos dos nossos pais, faleceram quando ele tinha alguns meses de idade. E isso tem sido algo que vem se desenvolvendo lentamente ao longo dos anos, mas chamou a atenção de todos nos últimos 5 anos. Lembro-me de crescer com o John normalmente, como qualquer irmão faria, e todos os nossos outros irmãos dizem o mesmo. Brincávamos, brigávamos, fazíamos as pazes e quebrávamos as coisas dos nossos pais. Os últimos 5 anos foram um tanto estranhos. No começo, pensávamos que era apenas o John sendo John, mas agora, depois de conversar com ele, descobrimos que era mais do que imaginávamos. Primeiro, o John saiu de casa no dia em que completou 18 anos, o que foi uma surpresa, pois ele tinha boas notas e todos assumiram que ele iria para a faculdade como o resto de nós. Ele se formou um semestre antes e saiu de casa no seu 18º aniversário, o que foi um choque para todos. Ele ganhava dinheiro fazendo trabalhos para nosso pai e tios e havia comprado seu próprio carro e aparentemente economizado o suficiente para alugar um apartamento. Foi estranho, e meus pais ficaram tristes, mas mais do que isso, eles estavam orgulhosos e felizes por ele. Papai ofereceu dinheiro para ajudar o John a começar a vida sozinho, mas ele recusou e disse que ficaria bem. Meus pais estavam extremamente orgulhosos do John. Eles normalmente não são do tipo que se gabam dos filhos, mas estavam contando para todo mundo quão independente, responsável, maduro e destemido John era. Agora, é importante notar que nós, os irmãos, sempre fomos bastante próximos. Chorei na primeira noite em que o John se foi e queria que meu pai encontrasse uma maneira de fazê-lo voltar, porque eu tinha medo de que ele morresse ou algo assim. Então, quando a comunicação praticamente desapareceu, foi estranho e sentimos falta dele, mas nossos pais diziam que ele estava ocupado trabalhando e cuidando de si mesmo, e que quando se estabelecesse e resolvesse as coisas, ele voltaria ao normal. Mas isso nunca aconteceu, e ele também parou de falar muito com eles. Ele conversava conosco em aniversários e feriados, mas mesmo assim era estranho. Ele sempre tenta encontrar os irmãos para jantar ou tomar algo em seus aniversários, sempre visita nossos pais muito rapidamente em seus aniversários, no Dia das Mães e dos Pais, e no Dia de Ação de Graças e no Natal, ele aparece rapidamente e depois vai embora. Por exemplo, nosso irmão mais velho foi o único presente quando John estava lá para o aniversário mais recente de nossa mãe, e ele disse que o John estava muito distante. Parecia mais que um soldado prestando respeito a um oficial comandante do que alguém visitando seus pais. Uma coisa que chamou a atenção é que o John falava com nossa mãe, nosso pai e nosso irmão sobre muitas coisas acontecendo em sua vida. Aparentemente, ele tem uma namorada, adotou um cachorro e conseguiu um ótimo novo emprego na construção. Ninguém sabia disso,
E nosso pai fez uma piada sobre como eles eram péssimos pais, porque como eles não poderiam saber nada sobre o que estava acontecendo na vida de um de seus filhos. Depois que o John foi embora, nossa mãe parecia triste, e quando nosso irmão mais velho perguntou o que estava errado, ela disse que parecia que o John não queria estar perto dela e que sentia falta dele, mas se recusou a falar mais sobre isso. Então nosso irmão mais velho criou um grupo de conversa com todos, exceto John, para perguntar se alguém de nós tinha percebido algo errado com ele. Todos nós falamos sobre o quão distante ele tinha sido ao longo dos anos, mas nunca tínhamos tido uma conversa assim. No final, combinamos de nos encontrar com o John e tentar conversar com ele para ter certeza de que tudo estava bem. Foi necessário algum esforço para fazê-lo se abrir, mas finalmente ele o fez, e o que ele disse realmente abalou nossa família. Ele disse: "Eu não sou o filho deles de verdade." Imediatamente, todos nós tentamos tranquilizá-lo de que nossa mãe e nosso pai o amam, assim como nós, mas ele tinha todas essas histórias sobre como eles o tratavam de forma diferente. Havia muitos exemplos. Coisas como o irmão mais velho abraçar ou beijar a mãe no rosto, mas ela empurrar o John se ele tentasse fazer o mesmo. O pai falava animadamente sobre esportes com qualquer um, mas era frio com o John. Nossos avós nunca ficavam empolgados em vê-lo, tios e tias não demonstravam interesse nele, em seus hobbies ou no que estava acontecendo na escola. Houve um incidente em que o pai pediu a cada um dos meninos para irem em uma viagem de caça e só perguntou ao John quando estavam saindo, e quando finalmente perguntou, dava para perceber que o pai estava irritado. Meus irmãos confirmaram isso porque acharam estranho o jeito como o pai agiu também. Quando John disse que estava bem em não ir, disseram que o pai pareceu feliz com isso. John costumava pedir ajuda com os trabalhos escolares, e a mãe ou o pai diziam que estavam cansados ou pediam para ele perguntar aos professores, mas eles ficavam acordados com o resto de nós. Você entende a ideia? Havia muitas coisas, e nós, o suficiente de nós, testemunhamos isso para não acreditar que ele estava lembrando errado ou inventando coisas. John não estava amargo ou com raiva por causa disso. Ele disse que entendia que eles não seriam capazes de amá-lo da mesma maneira que nos amavam e que seria desumano da minha parte pedir isso a eles. Isso partiu meu coração. Ele disse que recusou o dinheiro do pai porque se sentiria mal se ele o usasse nele em vez de seus filhos verdadeiros. Ele disse que sempre os amará e respeitará e será grato pelos sacrifícios que fizeram ao criá-lo, mas que é muito doloroso estar perto deles por muito tempo porque ele sabe que eles não podem ser o que ele deseja e que ele não pode ser o que eles desejam. Nossa irmã mais velha ficou indignada com isso e contou aos nossos pais. Foi uma confusão. A mãe chorando, o pai socando uma parede. Ambos estão envergonhados e magoados e insistem que o amam tanto quanto amam o resto de nós. Agora que John sabe que nossos pais sabem que ele está chateado, ele está apreensivo em se aproximar, o que é compreensível. Nós amamos nosso irmão e nossos pais também o amam e todos sentimos falta dele. Como podemos resolver isso? Editando isso para acrescentar que acabei de descobrir que aparentemente a mãe teve uma conversa com o John e perguntou se ele tinha algum sentimento impróprio por nós, e meu Deus, se nada mais, isso fez se sentir como um estranho. Atualização. As primeiras pessoas com quem eu realmente queria conversar eram meus pais. Eu não compartilhei tudo que o John compartilhou conosco na conversa que tivemos, mas havia tantas coisas que eles fizeram que eram simplesmente cruéis. Essa conversa foi bastante silenciosa e extremamente emocional. Escrevo de irmão adotado daqui apenas porque quero me comunicar com as pessoas que estão lendo, mas no meu coração ele é apenas meu irmão. Então, quando descrevi as coisas que John se lembrava, comecei a chorar e doeu ainda mais porque eu quase queria que meus pais negassem. Eu queria que eles tivessem certeza de que nunca fariam algo tão cruel e que talvez John estivesse se lembrando das coisas de forma errada. No entanto, eles nunca negaram nada. Quando surgiam situações específicas, você podia vê-los desviar o olhar ou abaixar a cabeça com vergonha. Eles se levantavam e andavam de um lado para o outro, colocavam a cabeça para baixo. Nunca houve uma negação. Quando eu perguntei a eles, na maioria das vezes eles diziam que não percebiam que estavam fazendo algo ou que eram descuidados demais. Eles continuavam dizendo que não havia desculpa para isso. Perguntei especificamente ao meu pai sobre a viagem de pesca da qual ele não convidou o John, e ele disse que simplesmente não passou pela cabeça dele se esforçar para convidar o John, já que tinha convidado os outros meninos. Perguntei a ambos por que eles não o ajudaram com a lição de casa ou garantiram que seu filho de 18 anos que estava saindo de casa tivesse um plano sólido e estaria seguro.
Nunca recebi uma resposta para isso. Perguntei à minha mãe por que ela o empurrava quando ele tentava ser carinhoso com ela, e a resposta dela é a que realmente me deixa sem palavras. Ela foi muito sincera e disse que, em sua mente, ela não podia ignorar o fato de que ele era um homem sexualmente maduro que não tinha relação biológica com ela. Ela disse que não era diferente abraçar e beijar meus outros irmãos quando eram bebês como seria hoje, mas que, por volta da época em que John entrou na puberdade, ela não conseguia mais vê-lo como um de seus bebês. Ela disse que seu instinto então se tornou proteger suas filhas só por precaução. Ela disse que era difícil e que não estava feliz com isso, mas preferia ter nos protegido e ido longe demais em detrimento de John do que ter sido negligente e prejudicado a nós. Ela disse que quando John saiu, ela se sentiu aliviada. Depois de conversar com eles, falei com minha irmã mais velha, que ainda estava muito brava. O mesmo acontecia com nossos outros irmãos. Todos nós, os irmãos, o amamos e queremos tê-lo de volta em nossas vidas como antes. Não queremos perdê-lo. Entre em contato com John e foi uma conversa agridoce de se ter. Ambos estávamos felizes por estar conversando um com o outro, ainda temos nossas piadas internas e coisas assim, e podemos sair juntos como se nada tivesse acontecido, mas quando falamos sobre restabelecer nosso antigo relacionamento, ele disse que seria difícil. Ele disse que adoraria ser meu irmão, mas que se sente nojento perto de nós, meninas, por causa da mãe, e que se sente inferior perto de nossos irmãos. Ele disse que a solidão é horrível, mas que é melhor do que sentir que as pessoas prefeririam não tê-lo por perto. Ele disse que se sente como um amigo da família que todo mundo gosta, mas que ficou tempo demais. Ambos acabamos chorando. Foi muito doloroso. Pelo menos decidimos que tentaríamos como irmãos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!